Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei e partilhar à vontade. Partilhe com todos os seus amigos, grupo de estudo, grupo de estudo bíblico, grupo da família. Façam com que esse estudo bíblico chegue cada vez a mais e mais pessoas. Bom, gente boa, continuamos com o nosso estudo sobre o livro do Êxodo. Estamos agora hoje vamos fazer uma introdução, serão mais 3 ou 4 capítulos, sobre o capítulo 14 e o capítulo 15, que na verdade vai nos falar sobre esta caminhada, esta passagem a libertação que se dá através das águas. Então, o nosso estudo aqui, ele vai entender qual o significado teológico desta caminhada, desta passagem, quais são os grandes desafios desse povo, como entender esta passagem das trevas para a luz, do deserto para a terra prometida, do deserto pelas águas, como passar do medo, da angústia para a convicção de que Deus caminha. Então, este caminho de libertação, através do pensamento do autor, ele é muito interessante, muito interessante. E nós vamos fazer esse estudo, mas não inicio ele sem antes fazer aquilo que sempre faço, agradecer aos nossos colaboradores do canal, que cada vez são mais generosos aqui com o nosso canal. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero pedir uma oração por todos os nossos colaboradores do canal. Então, você aí que está estudando, está se beneficiando desse estudo, lembre-se de uma Ave Maria, um Pai Nosso aí por todos os nossos colaboradores. Muito bem, gente boa. Vamos lá. A libertação através das águas. Como entender isso? Bom, Êxodo 12, 42, que é o último versículo que nós trabalhamos, assim, o conteúdo teológico dele, diz o seguinte: foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Então, a compreensão do mistério da Páscoa, nesta compreensão está contido este conceito: a noite de vigília, a noite em que o Senhor interveio na história desse povo. E aqui eu faço essa introdução porque tem um dado que é extremamente rico para nós cristãos. Um dado que é extremamente... o conceito teológico para os israelitas ele é muito interessante, porque é um conceito de mistério. Esta compreensão leva a crer que a Páscoa ela é um evento noturno, mas entender esse evento noturno como um sinal, como um marcador de uma qualificação humana. Ou seja, é um sinal do homem, é um sinal da nossa incapacidade de fazer, da incapacidade humana de ver por si só, de compreender. É também um sinal de opressão, de medo, é um sinal de morte. E é nesta noite que Yahvé, que o Senhor intervém como luz, como aquele que vem recuperar o que nos falta. E aí essa libertação, ela repercute em vida, vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu entrei na noite da história para lhes dar a salvação. Porque eu disse que esse conceito desta noite misteriosa, ela é muito importante para nós cristãos. Bom, a noite, ela é, dentro da linguagem bíblica, um sinal muito importante do mistério de Deus. Assim, nós compreendemos que Deus intervém na noite, onde ela não pode ser controlada, ela não pode ser dominada. É um mistério noturno, é a profundeza, é o desconhecido. Sempre é um mistério que está a desvelar-se. O versículo do Êxodo, que celebra a noite em que o Senhor vigiava, tornou-se um texto fundamental para a liturgia judaica. Existem nos textos os Targumim, ou seja, uma tradução aramaica que na época de Jesus era muito comumente lida nas sinagogas. Uma delas traduz esse versículo de uma forma muito ampla.
até se tornar um pequeno poema conhecido na tradução judaica como o Poema das Quatro Noites. E aqui se encontra uma grande beleza que eu gostaria de partilhar com vocês. Essa noite de Páscoa, diz o autor do Targumim, o antigo tradutor poeta, que é uma das grandes noites da história de Israel. Uma das 4 grandes noites. A primeira noite é a noite da criação, quando só havia trevas, caos, e Deus criou a luz, iniciou o mundo. A segunda noite é quando encontrou Abraão e fez aliança com ele, e prometeu iluminar a sua descendência com bênçãos. A terceira noite é a noite do Êxodo, quando Deus intervém para libertar o seu povo. E a quarta noite, dentro desta lógica do Targumim, seria a próxima. É aquela noite que, no pensamento judaico, ainda está por vir, mas para nós cristãos já é uma realidade. A quarta noite será a próxima, quando o Messias virá para trazer a libertação total. É aquela noite que, na celebração judaica da Páscoa, o pai de família diz, ao finalizar a celebração pascal, este ano aqui, no próximo em Jerusalém, esta noite aqui, a próxima noite em Jerusalém. Para nós, a noite é aqui, a próxima noite é na eternidade, a nossa Jerusalém eterna. Então, eu quis partilhar consigo porque é muito importante esse conceito, e entender esse conceito vai fazer com que nós entendamos toda essa caminhada, esta passagem. Este versículo, ele está inserido dentro de um bloco, o bloco das regras da Páscoa. Êxodo 12, 13. Naquela noite passarei através do Egito. Ferirei os primogênitos no Egito, tanto os homens quanto os animais, e exercerei a justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Então, esta noite, ele traz a seguinte mensagem dizendo que Deus vai intervir na história. É uma noite de vigília, e essa noite ela deverá ser perpetuada na história. Essa noite, propriamente, deriva desta compreensão do dever de todo israelita, de geração em geração, vigiar na noite de Páscoa para lembrar a intervenção de Deus. Este versículo tornou-se também um memorial, ou seja, uma lembrança concreta de que Deus faz. A compreensão do momento presente, sobretudo, é a antecipação de um momento futuro. O próprio Jesus usa essa expressão. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o momento nem a hora. Este memorial, ele tem sempre um triplo valor. Primeiro, de referência temporal, e a memória do passado, a compreensão do presente, e como um momento de graça de antecipação de um futuro desejado. Ou seja, esta vigília nos prepara para um momento decisivo. E é deste núcleo do Poema das Quatro Noites que, de fato, 3 grandes intervenções noturnas de Deus, elas nos preparam para desejar, para esperar, para abraçar a quarta noite. Então, para nós cristãos também isso é importante, porque nós temos na nossa herança essa compreensão da criação, da promessa, da aliança, da passagem e da eternidade. Então, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando exatamente disso. Deus que intervém na história do homem, criando, abençoando, salvando e devolvendo a sua dignidade de filho de Deus. E aí, nós vamos entrar propriamente no tema, a partida dos filhos de Israel. Bom, meus caros alunos, nós vamos ter que situar aqui o nosso estudo. Depois de examinar o rito da Páscoa, nós vamos considerar agora o evento da origem deste rito. Ou seja, a partida dos filhos de Israel, a grande experiência da Páscoa, da passagem.
E agora, não a passagem desta noite, não a vigília desta noite, mas a passagem pelo mar. E nós vamos considerar os versículos que falam desta partida. Primeiro versículo, que são os dois grandes blocos, que está em Êxodo 12, 35 a 42, e o segundo bloco em 13, 17 e 22. O primeiro bloco, ele nos insere no coração do rito, justamente para criar o elo entre a celebração litúrgica e o acontecimento histórico. Então, aquilo que eu já lhes disse nas outras aulas, não é a celebração de um momento histórico, porque esse momento histórico ele terá vários paralelos na história de Israel, mas é celebrar, de fato, o nascimento de uma celebração, de um rito. O segundo bloco, ele está inserido no início desta epopeia, ou seja, a grande história da liberdade. E nós vamos ver rapidamente quais são os temas que são tratados, quais são os versos relacionados a esta partida. São pequeninos elementos que servem como chaves de leitura. Eu me lembro quando a gente era criança, tinha aqueles rádios e de vez em quando você tinha que ir lá e sintonizar. Então, era aquele botão que sintoniza. Então, esses pequenos versículos que nós vamos tratar hoje, eles nos fazem sintonizar de fato para que nós possamos entender os elementos de conexão com o texto. Esta passagem pelo mar, essa libertação, ela é entendida dentro de um grande bloco. E o que prepara esse grande bloco? Primeiro, nós temos que entender algumas coisas que se passam durante essa noite. Primeiro, o despojamento dos egípcios. Em primeiro lugar, fala-se desta em Êxodo 12, 35 e 36, se fala do despojamento dos egípcios. Os israelitas, segundo ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro, vestes. E o Senhor lhes fizer ganhar o favor dos egípcios, que atenderam seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Esse tema não se repete somente aqui. Já nós lemos ele como uma antecipação da vocação de Moisés. Êxodo 3, 21 e 22. Farei com que esse povo ganhe boa graça nos egípcios. Quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, aquela que mora à sua casa, objetos de prata, de ouro e vestidos, que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. E também, no anúncio da 10ª praga, isso foi memorado. Êxodo 11, 2, 3. Dirás ao povo que cada homem peça a seu vizinho, cada mulher a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o povo ganhasse favor dos egípcios. Moisés mesmo era considerado pelos egípcios servo do faraó e por todo o povo. Então, os judeus, antes de deixar o Egito, eles tomaram objetos preciosos, roupas, geralmente que eram usadas nessas celebrações festivas. No deserto, de fato, o povo estava acostumado a celebrar a Páscoa e usava essas indumentárias como equipamento ritual. Geralmente, no retorno, eles devolviam esses bens que foram emprestados a seus donos, os egípcios. Mas desta vez, eles nunca mais iriam voltar. E eles iriam levar todo este material que havia sido reunido. E aqui, por que enfatizar esse motivo como insistência literária? Os exegetas, ao longo da história, eles deram várias explicações sobre isso. A mais comum é a leitura moralizante, que tende a resolver o problema do roubo, ou de um empréstimo um empréstimo que esconderia de fato uma fraude, né? Ou seja, um calote. Assim, os antigos comentaristas judeus falavam de uma justa indenização. Então, quando olhavam para o que aconteceu, eles tratavam disso como uma justa indenização. Sim, uma indenização pela qual o trabalho de muitos homens por muitos anos teve que ser minimamente compensado.
Dessa forma, os israelitas tomariam o que era seu por direito como compensação. A outra explicação é proposta, ela é uma explicação alegórica, que tem sido utilizada na história da exegese cristã também, especialmente nas primeiras eras do cristianismo. Muitos padres, muitos teólogos viram que neste uso, né, de certa maneira, uma herança cultural da tradição clássica. Ou seja, a antiga comunidade cristã vivia precisamente dessa dependência do grego, da cultura romana. Com esse episódio do Êxodo, portanto, eles fariam essa passagem e justificariam a contribuição que a cultura da filosofia e da tradição clássica grega deram ao mundo cristão. Assim, como Israel tinha direito de levar consigo os tesouros que pertenceram ao Egito, também a igreja cristã, no seu nascimento, tinha o direito de tirar o máximo proveito de toda a herança clássica, a língua, a cultura, o entendimento filosófico dos conceitos. E com esse tipo de leitura podemos atualizar o texto e adaptá-lo à nossa cultura. Assim sendo, nós devemos entender que a igreja, onde ela estiver, ela com segurança, ela deve olhar para os bens culturais, das tradições, dos seus patrimônios, das riquezas que cada cultura possui e, de acordo com a situação, abraçar esta riqueza. Ou seja, a igreja considera que tudo que pertence ao homem é próprio também do seu patrimônio. Então, hoje nós vemos na nossa modernidade, nós temos os nossos ritos, nós temos a nossa maneira de compreender a nossa fé, mas nós não podemos nos deixar ficar alheios à evolução da compreensão do mundo. Né? Nós devemos entender que existem coisas que vão se modificando, legislações. Então, isso é algo que nós, enquanto igreja, podemos fazer e entender que isso faz parte da humanidade e não é alheio à igreja. E esse tipo de leitura, ela não deve representar e nem dar problemas morais, mas, assim, aumentar o escopo, ou seja, com essas ferramentas que as culturas nos dão, nós podemos entender mais profundamente e usar isso num diálogo onde as respostas que nós vamos dar para o mundo, elas se ampliam. Isso é muito interessante. Por isso que esse tema da saída, quando eles usufruem dos bens dos egípcios, eles tomam aquilo dos egípcios, deve ser entendido de uma maneira alegórica. Tá? Então, existe a compreensão de que foi uma justa paga, mas também existe a compreensão de que não são somente bens físicos que devem ser lembrados aqui, mas bens culturais. Então, por cada cultura onde a igreja passar, ela terá que dialogar. E nesse diálogo, ela também cresce. Cresce na sua compreensão, sem esquecer do que é, mas lembrando onde está. E o próximo tema são as etapas da jornada. A jornada dos israelitas, ela é resumida com indicações de etapas. Alguns nomes geográficos são dados. De Ramsés a Sucot, Êxodo 12:37. De Sucot a Etã, Êxodo 13:20. De Etã a Piarshot, em Migdol, no mar na frente de Baal-Zephon, Êxodo 14:22. São quase todos os indícios de identificação, mas que na prática são de muito difícil situar esses lugares. Muitos estudiosos, eles já se dedicaram ao estudo desses locais, mas não há absolutamente nada de certo. Portanto, nós não podemos pretender reconstruir um mapa geográfico. Não era a intenção do autor antigo, até porque o autor antigo, e isso é fato notório, a gente percebe isso já no estudo, ele não tinha muito essa conceituação de lugar. Esses nomes, eles foram transmitidos oralmente por muitas gerações, e alguns desses nomes também podem ter sido alterados e adaptados, muitas vezes até inserindo-se rotas diferentes. Porque eu vou dar uma explicação não, um exemplo, né?
muitas vezes para que se torne um lugar famoso, né? Um lugar famoso. Isso não feito de maneira de má fé nem nada, mas quando se torna um lugar famoso, diz que fulano de tal esteve em tal local. Então você cria a rota, né? Aquela rota, a trilha, o caminho dos, né? Então esse caminho dos, ele vai gerando todo um ambiente onde as pessoas vão procurar, vão entender. Mas nem sempre, de fato, o fato que motivou aquilo é 100% real. Né? Não tem como afirmar cronologicamente se aquele fato aconteceu daquela maneira. Né? Vou dar um exemplo. A cidade onde eu nasci tem um nome de Ampere. Né? E uma das histórias que está lá é que existia um pequeno... existe o rio Ampere até hoje, mas que existiu uma pequena represa e ali foi feita uma usina e alguém disse que gerava muitos amperes e por isso deu o nome do rio e da cidade e do município hoje. Agora, afirmar que essa de fato é a realidade, essa é a motivação, é, é difícil de você fazer isso. Então, supõe-se que foi isso. É plausível que tenha sido isso, mas comprovável, provável, né? Mas não é certo, não tem isso descrito em lugar nenhum. Da mesma maneira com que esses caminhos por onde os israelitas, essas etapas por onde os israelitas passaram, não é algo, digamos assim, público, notório e comprovável. Né? Então, não é correto, ou seja, trazer para o campo da exegese estes caminhos, essas etapas e tentar reconstruir isso enquanto locais reais. Outro tema que nós temos aqui nessa introdução é o número dos israelitas. No anúncio da partida de Ramsés, o número dos israelitas que deixaram o Egito está lá, 600 mil homens, sem contar os meninos. Êxodo 12, 37. É um número redondo, né? Que também vai estar presente em Números 11, 21. Moisés disse, este povo, no meio do qual estou, conta com 600 mil homens de pé. O número, ele é um número fechado. E este número também, em alguns textos sacerdotais, por volta de 600 que foram encontrados, diz que eram o número, né, era de 603.550 homens. Êxodo 38, 26. Números 1, 46, números 2, 32. Exatamente, de 603.550 homens. Esses seriam homens de 20 anos, capazes de lutar, homens em pé, como o texto diz, né? Jovens e mulheres idosos não seriam, portanto, contados ali, estariam, portanto, excluídos. Este número, ele é um número hiperbólico, aquela ideia que o hebreu tem de dar um sentido de grandiosidade. Esse número, ele indicaria os homens válidos, ou seja, aquelas pessoas capazes de lutar. Bom, nós devemos entender, então, que se nós estamos contando só uma conta de um exército, nós temos que imaginar que existem mulheres, que existem velhos, que existem crianças, e isso ia dar mais ou menos aí, uns 2 milhões, né? Uns 2 ou 3 milhões de pessoas. Isso, historicamente, é absolutamente impossível. É impossível porque a população do Egito naquela época não chegava a 8 milhões. E aí nós vamos pensar, qual que é a explicação? Muito provavelmente essa indicação de número foi determinada pelo duplo sentido da palavra Aleph. Os hebreus usam as letras também como números. Então, o Aleph que significa, na segunda posição, 1000, mas também significa grupo, clã. Portanto, não seriam 600 mil, mas 600 domicílios, 600 casas, 600 famílias. Portanto, poderiam chegar
a 5, 6 mil pessoas, esse aí sim é um número razoável, possível, mesmo que, convenhamos, para a época já era abundante. Outra coisa, os israelitas, eles não estavam sozinhos. E aqui eu alerto os senhores para um versículo totalmente desconhecido. Olha, eu tenho que fazer um grande esforço aqui para me lembrar de alguém que alguma vez citou isso. Citou isso ou em uma homilia ou em um sermão e até mesmo nos estudos. Além disso, não são somente, porque não foram somente israelitas que aproveitaram o caos daquele momento. Imagine, está acontecendo todo aquele tumulto dentro desse povo. Não são só israelitas que são escravos, não são só eles que estão incomodados com aquela situação. Então, não foram somente os israelitas que aproveitaram o caos instaurado para fugir da opressão. E o próprio texto do livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo 38, mostra isso. E é o tal versículo que ninguém lê. Além disso, acompanhavas uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Esse versículo, poucos leem e prestam atenção. Ou seja, mas tem algo de muito interessante nesse versículo, ou seja, o movimento de libertação de Israel não liberta só Israel. E aqui nós chamamos a atenção para o universalismo contido, mesmo que sutilmente aqui. Ou seja, a libertação de um povo também representa a libertação de muitos outros. Uma numerosa multidão. A duração da escravidão. Os anos de permanência no Egito, foram de 430, como lemos em Êxodo 12, 40 a 41. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Os números nesses textos bíblicos são muitas vezes usados como critérios muito diferentes do nosso. Mesmo aqui, não é correto a gente reconstruir uma cronologia bíblica usando esses números. De fato, os editores finais do texto, eles tentaram criar no ambiente de reino uma espécie de aritmética teológica, que a teologia hebraica, os hebreus, eles gostam muito dessa numerologia, né? Criando uma cronologia correspondente à histórica. Mas não são números reais, são números simbólicos e servem para enquadrar as grandes fases da história da salvação. Um pouco como os 3 períodos de 12 vezes 40 que nós encontramos na vida de Moisés. Ou seja, a saída do Egito, a construção do Templo de Salomão, eles têm uma equivalência. A saída do Egito e a reconstrução do Templo de Salomão, 1 Reis 6:1, a construção do Templo do Senhor foi iniciada no ano 480 após a partida dos israelitas da terra do Egito. O 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, o mês de Ziv, isto é, o 2º mês. Então, isso tudo é uma maneira simbólica de retratar a história, de mostrar que esses números, eles manifestam a presença de Deus na história. 480 aqui, 480 lá. E isso tudo para dizer que existe um plano. Nada na história de Israel é aleatório. E esta é, de fato, uma temática que nós vamos tratar também agora. Ou seja, este plano de Deus. Na segunda sessão, que é dedicada à partida, que está em Êxodo 3:17, vai apresentar, antes de tudo, toques do plano de Deus. Ou seja, o narrador, ele se permite explicar até mesmo o que Deus pensou sem contar para ninguém. É muito interessante a perspectiva tomada pelo narrador, que dá a entender que ele, o autor, conhece o pensamento de Deus. Mas é uma maneira, é um modo narrativo. De fato, ele se permite, assim, ter um olhar teológico e explicar o significado dos acontecimentos que vão acontecendo na história, nesse caso, justificar o itinerário que os israelitas percorreram.
Porque o itinerário, ele de fato é um pouco estranho. É como se eu tivesse 2 pontos, o caminho natural seria reta e eu faço uma parábola. Não há sentido em fazer aquilo ali. Então, de modo narrativo, o teólogo, narrador, ele descarta a ideia de aleatoriedade ou de determinação humana. E aí ele vai usar de um subterfúgio que ele vai mostrar que Deus está à frente. Deus está pensando aquilo que não é compreendido no primeiro momento. Êxodo 3,17, o dado do autor. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate, vai voltar para o Egito. É um caminho curto. Versículo 18. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito dentro desta ordem, em uma boa ordem. Poderia ter seguido a estrada costeira, o caminho dito o caminho dos filisteus, que era mais confortável, a partir da área entre Ramsés e Pitom. Contudo, em vez disso, eles tomaram um caminho perigoso, no meio do deserto, incerto. Eles eram fugitivos. No entanto, era o único caminho a seguir. Por quê? Porque se eles fossem pelo caminho mais curto, que eles iam encontrar de tempos em tempos patrulhas egípcias. Eu não digo que essas patrulhas teriam poder e força para enfrentá-los ou para contê-los, né? Mas seriam atrasos. E aí estabelece o texto. O narrador, entendendo a lógica de por que esse caminho foi tomado, ele explica isso, mas como um projeto de Deus, para suscitar, para fortalecer um sentimento de fé que dá a entender que por detrás de todos esses acontecimentos, que não são aleatórios, claro, tinha um motivo para se fazer isso, mas havia a intenção de Deus. Deus havia previsto esses acontecimentos e, prevendo, tinha ajudado o povo a pôr em prática o seu plano. Outro texto que é muito interessante aqui. Esse texto ele é muito interessante porque ele vai fazer um vínculo com toda a história dos patriarcas através de um dado extremamente simples: os ossos. Os ossos de José. Moisés ele trouxe consigo os ossos de José. Êxodo 13:19. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel lhe jurar: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Este é um pequeno detalhe narrativo que serve para criar um elo entre a história dos patriarcas e a história do Êxodo. E sendo assim, reiterar o conceito de continuidade da bênção. Ou seja, José, que desceu do Egito, que desceu para o Egito, morreu lá, e agora os filhos, gerações depois, não vão deixá-lo no Egito, mas os seus filhos, os filhos de José, vão deixar o Egito levando seu pai. Então, ao tirar os ossos do seu ancestral, eles mostram claramente que eles não querem mais ter nada com o Egito. O Egito passou, é passado, é um tempo, é um caminho, uma história que não deu certo. Mas eles querem rememorar que também são descendentes daquele patriarca que os levou para o Egito. E aí se estabelece um vínculo no nível de promessa a ser cumprida. O relato do Gênesis, de fato, termina com o anúncio de José, e aí nós temos lá o capítulo 50, no versículo 25, e José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus os visitar, disse ele, levareis daqui meus ossos. A citação explícita dessas palavras de José enfatiza o cumprimento da promessa. E os senhores devem imaginar o impacto desse conceito para a teologia da história desse povo. Ou seja, a mesma presença que nos levou até o Egito e nos fez crescer, também nos liberta desse Egito que nos fez perecer. E aí nós vamos para dois conceitos: fogo e nuvem. Por fim,
aparecem dois elementos que serão presentes em toda a caminhada até o mar. Dois elementos, e depois no deserto, dois elementos muito interessantes, que vão retomar com muita frequência no texto do Êxodo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo, ou, como queiram, pilares. Porque pilar e coluna são... Mas o texto, ora usa a palavra pilar, ora usa o texto coluna. Êxodo 13, 21, 22. O Senhor ia diante deles. E alguém vai me dizer qual a diferença entre coluna e pilar. Coluna é aquilo que está preso numa base e tem sobre a sua base outra trave. Então ele sustenta dois mundos, duas realidades. E a coluna é aquela que está embasada numa e tem sobre outra. É como um ambão, é como um local onde que sobre a outra se deposita algo. Então é apenas isso, eu apenas fiz um adendo aqui para entender isso. Mas Êxodo 13, 21, 22 vai dizer assim: o Senhor ia diante dele, de dia como uma coluna de nuvens para guiá-los no caminho, à noite como uma coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Nós vamos falar de uma nuvem que fica reta, também assume aspectos luminosos como o fogo. Por trás dessas imagens há uma compreensão natural que desperta a cena de uma tempestade, onde as nuvens brilham em meio aos raios. Muitas vezes essa linguagem bíblica, a imagem da tempestade, acompanha momentos de teofania, que evocam a presença poderosa do transcendente. A esquematização que o autor usa, a nuvem e o fogo em forma de coluna, eles acompanham na caminhada o povo. Isso é uma linguagem litúrgico-teológica. Quando as legiões, quando os exércitos, até bem pouco tempo atrás, né, nas batalhas cavalaristas, né, até a Primeira Guerra Mundial, quando se ia para a batalha, se levavam os estandartes. Ou seja, os estandartes é a presença daquele exército naquele território. Hoje, aí, quando uma cidade é tomada se hasteia a bandeira daquele país. Esta é a ideia. Esta nuvem é o simbolismo religioso, litúrgico, teológico da presença. É um simbolismo religioso que é o sinal de que Deus está ali. Essa qualidade equivocada de mostrar, de esconder, indica o fato da presença de Deus, mas ao mesmo tempo presente, mas invisível. Em um outro momento visível, mas é uma pista que nem sempre ela é palpável. E aí, qual que é o verdadeiro sentido disso? Como entender o verdadeiro sentido da coluna de nuvem e de fogo? O sentido teológico, qual é? Como é que a gente aplica isso na nossa compreensão teológica do texto? A coluna de nuvem, portanto, simbolicamente diz que Deus está ali, à frente do seu povo, presente e invisível, com uma luz escura que ao mesmo tempo ilumina e é válida para o dia e para a noite. Em suma, diz que a essência de Deus permanece, que Deus acompanha, que Deus guia o seu povo. Não é uma descrição realista, naturalista. É, antes de tudo, uma figura litúrgica, onde o narrador quer evocar a misteriosa presença de Deus. Da mesma maneira que nas celebrações de Corpus Christi, nós levamos o baldaquino, que é aquela, como que uma tenda sobre o Santíssimo Sacramento, aqui o autor tem a mesma ideia. Ali está presente Deus. De forma misteriosa, ele caminha conosco. Ele está no meio de nós. Ele permanece conosco. Bom, gente boa, finalizo aqui.
nosso tema de hoje. Na próxima aula nós vamos tratar então essas etapas da caminhada. O caminho, como o caminho se deu, como a caminhada até o mar se deu, como essa libertação, essa passagem se deu. Quero deixar aqui, no final dessa aula, a indicação de um livro para os senhores, né? O Magnificat, uma análise sociológica de Lucas 1, 46, 56. De fato, esse livro, ele vai falar desse canto, que traz vários temas, que traz uma representação que é muito importante para nós. Por que importante? Porque muitas vezes nós nos damos conta que certas situações da vida, e aí o Cântico do Magnífico ele é muito importante para mostrar que, quando consideramos os textos, né, Maria, ao cantar o Cântico do Magnificat, ela canta a esperança de quem crê, de quem louva a Deus, e exalta Deus como Salvador. Não porque não sofra, mas porque entendeu o sentido de sua existência e encontrou uma vocação e um propósito. Então, quem quiser, né, eu deixei aqui também nos comentários desse vídeo os links, né, para que você possa adquirir esse livro. O livro é muito interessante, o Magnífico, uma análise socioteológica de Lucas 1, 46, 56. Gente boa, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, o Senhor vos abençoe. Tchau, tchau.